Então hoje a gente vai falar sobre o livro de Números, capítulo 20, tá? Esse capítulo é um capítulo extraordinário. A gente vai entender qual foi o erro de Moisés, né? Porque às vezes parece injusto, né? Quando a gente ouve falar que Moisés não entrou na terra prometida, né? Como que pode? Esse grande intercessor, né? Como esse homem foi um intercessor, né? Potente ali, né? Para aquele povo, né? Quantas vezes Deus quis aniquilar aquele povo inteiro e começar uma nova promessa ali, né? Não uma nova promessa, mas continuar a promessa que havia sido feita a Abraão, né? Continuar por meio de Moisés, né? Quantas vezes? E ele intercedeu ali por aquele povo, né? E a intercessão poderosa dele, né? Salvou aquela nação várias vezes, né? A gente viu ali o poder da intercessão, né? Moisés é extraordinário com relação ao ensino dessa oração poderosa, que é a oração da intercessão, né? A gente viu na aula passada, na segunda-feira, né? O quanto Moisés já estava cansado, né? Quando ele escreveu aquele Salmo 90, ele já estava nesse período aí, né, de peregrinação ali no deserto, com esse povo rebelde, né, era uma geração muito rebelde ali, né, e ele já estava cansado, ele já estava bem cansado, a gente viu naquele capítulo, né, e hoje ele vai cometer um ato impensado, a Bíblia diz isso, a gente vai ver na Bíblia, né, que tem um salmo que fala isso, que Moisés agiu de forma impensada, esse foi o problema dele, né. E realmente ele já estava muito cansado, né? Ele já estava muito cansado, muito desgastado ali. E a gente vai entender hoje qual que foi o problema de Moisés. A gente vai falar um pouquinho sobre Edom também, né? A gente vai relembrar quem é Edom, né? Hoje a gente vai falar sobre isso. E a gente vai falar sobre Miriam e Arão, né? A gente vai ver algo especial ali sobre Miriam e Arão. E a gente vai descobrir que Miriam, Arão e Moisés morreram ali em pouquinho tempo de diferença, gente. Foi questão de meses de diferença de um pro outro. Então a gente vai entender isso hoje, tá bom? A gente vai estudar isso hoje, amém. Então, gente, agora a gente vai falar sobre o livro de Números, capítulo 20. O livro de Números, capítulo 20, nos ensina que a fé sem obediência de nada vale. É sobre isso, né? Eu já havia falado algumas outras vezes, né? Crer até o diabo crer. Né? A Bíblia diz isso, né? Tiago, né? O livro de Tiago diz isso. Crer até o diabo crê. O diabo crê em Deus. O diabo acredita que Deus cumpre o que Deus fala, né? E é por isso que o diabo tá aí. Ele sabe que ele tem pouco tempo, né? Por isso que ele tá atônito aí, doido pela terra. Ele crê no que Deus fala, né? A questão é que ele não obedece. Então, a questão não é crer, né? Mas a questão é obedecer. E agora a gente vai ver isso. Um grande erro de um grande homem. Era um homem, né, que conhecia Deus, estava intimamente ligado com Deus ali, né, e cometeu um ato de desobediência. E foi uma desobediência que custou muito para Moisés, né. Aqui nos ensina, né, que nem tudo, né, pode ser alterado. Existem coisas, né, que você não pode voltar atrás e refazer o que fez. Quebrou, não tem como arrumar mais. Nesse sentido, né? É claro que Moisés aqui foi salvo, né? Por causa do arrependimento que vai haver, ele vai ter esse arrependimento, né? Mas custou, né? É aquilo que a gente já andou falando, já conversou sobre, né? Deus perdoa, Deus é misericordioso, né? Ele não nos dá aquilo que nós merecemos por conta do nosso arrependimento e da misericórdia dele. Mas há uma consequência, né? O nosso pecado gera uma consequência. E é isso que Moisés vai experimentar. Na verdade, Moisés e Arão. A gente vai ver que Moisés e Arão vão experimentar agora a consequência amarga do pecado deles. Tá bom? Então agora, pra gente lembrar em qual momento histórico a gente tá aqui, né? A gente lembra que do capítulo 19 até o capítulo 20, há um espaço de tempo ali muito grande. Do capítulo 19, a gente lembra que no capítulo 19 a gente estava ali no segundo ano, né? Segundo ano de saída do Egito. Ali era o capítulo 19, né? Quando eles descobriram que não iam entrar mais, aquela geração incrédula não ia entrar mais na terra da promessa, né? E começaram a se rebelar ali, querendo a autoridade de Moisés, querendo o sumo sacerdócio de Arão, né? Então a gente lembra que isso aconteceu o quê? No segundo ano, por ali, segundo, terceiro ano, né? Segundo ano ali, né? Então, agora a Bíblia vai mudar para o 40º ano. Então a gente agora está no ano 40. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A gente lembra o que Deus tinha falado. Deus falou, olha, agora vocês vão ficar 40 anos no deserto.
E a gente chegou no último ano agora. A gente está no ano 40 do período do deserto. É isso que vai acontecer. Vai ter esse pulo, né? Do capítulo 19 para agora. A gente saiu do segundo ano ali no capítulo 19, segundo, terceiro ano. E agora a gente pulou para o 40º ano. A gente está no ano 40 ali deles no Egito. Então a gente vai ver o que vai acontecer nesse ano, né? No ano 40. Nesse ano a gente vai ver que algumas pessoas vão morrer, né? E eu já vou falar sobre isso. E a morte vai ser próxima delas, né? Não há muita diferença de morte aqui, não. A morte delas é bem próxima. Então começa já no versículo 1 falando, né? Aqui eles estão já no 40º ano, tá? Então a Bíblia não fala nada pra gente sobre esse período, né? De 37 anos, não explica o que aconteceu. Só fala sobre os caminhos que eles percorreram em Números 33. Mas não conta o que aconteceu, mas deve ter sido difícil, né? Pelo Salmo 90 ali, a gente imagina que esse povo deve ter sido chato ali. A gente vai ver agora que ainda vão perturbar Moisés, coitado, né? E Moisés vai pecar por causa disso, né? Infelizmente. Então, no versículo 1 diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no primeiro mês, que primeiro mês? Do ano 40. Então, aqui estava no último ano de peregrinação no deserto. Agora, a gente vai começar a ir rumo à terra prometida. A gente vai começar a entender como que foi essa peregrinação dele, esse rumo deles à terra prometida. Então, agora começou. Aí aqui tá no ano 40. Então, é o primeiro mês de qual ano? Do ano 40. É o último ano no deserto desse povo. Tá? Eu já vou mostrar na Bíblia onde que a gente tem certeza que esse é o ano 40, tá bom? Então, aqui diz, né? Eles estavam ali no deserto de Zim. Aí, no primeiro mês, a Miriam morreu, né? A gente lembra quem é Miriam, né? Miriam é a irmã mais velha de Moisés, né? A gente lembra que é Miriam. Depois de Miriam vem Arão, né? A gente lembra que Arão é mais velho também. Arão tem 3 anos a mais que Moisés, a gente já viu. E o caçulinha é Moisés, né? A gente lembra. Então, quem vai morrer agora é Miriam. Então, Miriam a gente imagina, né? Arão tinha uns 3 anos a mais que Moisés. Miriam devia ter uns 7. Por quê? Porque Miriam foi aquela menina que foi ficar vigiando o cesto, né? Quando a mãe colocou ali no Nilo, né? A gente lembra. Então, ela devia ter uns 7, 8 anos ali. Já sabia o que estava fazendo, né? Tanto que ela orienta ali a princesa, né? Então, Miriam devia ser uns 7 anos, 8 anos aí mais velha do que Moisés. E ela agora morre. No último ano ali de peregrinação no deserto, ela morreu. Então, aqui diz, né? E o povo ficou em Cádiz, né? E ali morreu Miriam e ali foi sepultada, né? Então, aqui, em Números, capítulo 33, versículo 36, diz que eles chegaram ali no deserto de Zim, né? Do deserto de Zim foi pouquinho tempo que eles levaram para ir até um outro lugar que a gente vai ver, né? Que onde vai acontecer um ato ali, algo vai acontecer sério com Arão, né? Então, levou-se pouco tempo ali de caminhada. Então, aqui a gente estava no 40º ano. Então, no livro de Números 33, 36, a gente vê que aqui era o último ano realmente de peregrinação desse povo, tá? E pela morte que vai ter no final desse capítulo, né? Também a gente vai perceber que tá realmente no 40º ano, tá? Então, aqui diz, né? No versículo 2, diz assim: não havia... Ai, gente, a gente vai voltar agora a ver aquela murmuração de sempre. Mas eu vou explicar pra vocês o que é isso, né? Senão dá a impressão que os filhos são igual aos pais, né? Mas a gente vai entender isso daqui a pouco. Diz assim: não havia água para o povo. Então o povo se juntou contra Moisés e contra Arão, gente. Mais uma vez. Imagina, 40 anos depois. E o povo continua fazendo as mesmas coisas. O povo não aprendeu nada, né? Mas aqui, né, a gente vai ver que esse povo que vai reclamar agora, esse povo que vai falar que preferia ter ficado no Egito, não é a geração nova, não é a geração dos filhos. Por quê? A gente vai ver, né, eu vou falar na Bíblia onde a gente encontra isso, mas a geração antiga ainda tinha pessoas vivas. A boa parte já morreu da geração antiga, mas tinha ainda gente viva. A gente vai ver que todo mundo vai morrer quando eles forem ali pela região de Moab. Quando chegar ali pela região de Moab, eles ainda vão passar por Edom, vai ter tempo ainda. A gente vai dar ainda umas estudadas aqui. E a gente vai ver que nesse capítulo vai ter essa rebelião desse povo. O capítulo que vem vai ter de novo, né? E quem é esse povo? É o mesmo. É o mesmo povo de 40, 37, 38 anos atrás. É o mesmo povo que Deus condenou a não entrar na terra prometida. É o mesmo povo que está reclamando.
É o mesmo. Nem todo mundo morreu ainda, né? Aí Deus vai acabar com todo mundo. Durante a caminhada ali até Moabe, ali até a região de Moabe, Deus acaba com todo esse povo. Por enquanto ainda havia um período, um povo ainda dessa geração incrédula, dessa geração reclamona. E parece que são eles que reclamam. Por causa do que eles vão falar, a gente vai ver que até a reclamação deles é igual à reclamação que eles fizeram lá atrás. É o mesmo tom, é a mesma palavra, é tudo igual. Porque são as mesmas pessoas, né? Incrível. Então aqui o povo começou a reclamar, começou a murmurar porque não havia água. Fabiana, realmente, parece até novela mexicana, mas esse povo tá acabando. No capítulo que vem a gente vai ver que esse povo vai morrer. Vai ter uma praga ali de serpentes, a gente vai estudar amanhã, né? E Deus vai acabar de vez com esse povo que reclama. Então, aí vai começar a seguir sem esse povo. Mas ainda tinha um pouquinho desse povo, né? E é aquela coisa, né? Uma laranja podre apodrece toda a caixa, né? Então, realmente, tinha que acabar com esse povo, né? Senão esse povo ia estragar a nova geração ali. Então, aqui começou a reclamação, né? Então, ali eles reclamaram que não tinha água. E olha a reclamação deles no versículo 3. É a mesma. É a mesma reclamação de sempre. É a mesma reclamação que custou a perda da promessa. E eles continuam usando as mesmas palavras. Continuam reclamando. Então, no versículo 3, eles vão e falam, né? Antes a gente tivesse morrido quando Deus matou todo mundo, Moisés. Se é pra gente morrer agora aqui, né, de sede, né, era um povo reclamão que achava que ia morrer por qualquer coisa, né, a gente lembra, né, eles não confiavam em Deus. Se Deus falou tal coisa, então eles não iam morrer ali. Aquele povo reclamão iam morrer no deserto realmente, né, mas a outra geração não, né, a geração, os filhos ali iam entrar na terra. Deus havia falado e Deus cumpre a palavra dele, mas eles reclamaram. Então aqui eles disseram, né, aquela geração antiga ainda, aquela geração chata, né, a geração reclamona, né, então eles disseram, antes a gente tivesse morrido perante Deus. Quando que eles estão se referindo aqui? Provavelmente, né, eles estão se referindo, né, eles falam irmãos. Existem algumas pessoas que ficam em dúvidas, né, alguns estudiosos ficam em dúvida se esse povo que está reclamando são os filhos, a nova geração ou a antiga geração. Mas, gente, no livro de Deuteronômio, no capítulo 2, versículo 14, diz claramente que nessa época aqui e na época da serpente que a gente vai estudar amanhã, ainda tinha gente da antiga geração. Ainda tinha reclamão lá no meio. Então, provavelmente eram eles. Até porque eles falam o quê? Eles têm um certo vínculo com os que morreram. Parece, do jeito que eles falam, que aqueles que morreram eram da mesma geração que eles. Porque eles falam, era melhor eu ter morrido lá com meus irmãos, né? Ou seja, eles viram aquela morte, eles presenciaram. Eles faziam parte daquela geração que morreu, entende? Então, realmente era aquela geração incrédula e reclamona. E eles dizem isso agora. Antes a gente tivesse morrido lá na revolta, quando teve, que 14 mil foram mortos, né? A gente lembra que foi o capítulo 19 ali que a gente estudou, né? Capítulo 19 não, pra chegar ali no capítulo 19, né, a gente estudou, eu acho que foi o capítulo 17, se eu não me engano, né, do livro de Números, foi a última rebelião que teve ali, depois da rebelião de Corá, né, a gente lembra que teve a rebelião de Corá, morreu mais de 250 na rebelião de Corá, a terra abriu ali a boca, né, Deus fez a terra se abrir, engolir aqueles rebeldes. No dia seguinte ainda o povo veio reclamar, veio se insurgir ali, né, veio se rebelar, e então morreram mais de 14 mil. E é isso que parece que esse povo tá falando. Eu preferia ter morrido com eles lá, com aqueles 14 mil, se é pra eu morrer agora, 30 e poucos anos depois de sede, de água, né? Que povo reclamam, né? Que povo mais ingrato. Aí no versículo 4, eles continuam a mesma reclamação de sempre. É a mesma reclamação de 37 anos atrás. Então eles falam, Moisés, por que foi que você trouxe todos nós aqui para esse deserto? Para que foi? Foi pra gente morrer aqui, a gente, os nossos animais, né? Então é a mesma coisa, é a mesma fala, né? Então no versículo 5, eles continuam reclamando. Por que foi que você fez a gente sair do Egito, né? Mais uma prova de que aqui era a geração incrédula, porque eles saíram do Egito. A nova geração nasce no deserto ali, né? Então eles estão nascendo ali no deserto. Eles saíram do Egito, eles estavam no Egito, né? Então é aquela geração que murmurava, realmente. E eles estão falando mais uma vez para Moisés. Gente, imagina, Moisés devia já estar, né, na tampa, né?
Por isso que ele vai fazer o que ele vai fazer, né? A gente lembra o Salmo 90, quando a gente estudou, a gente leu, já era um Moisés cansado, né? Já era um Moisés já irritado. E agora, né? Imagina o quanto esse povo não perturbou Moisés, meu pai do céu, ô povo chato, né? Então aqui o povo vem falar para Moisés, agora no 40º ano, o povo vem falar para Moisés, ah, Moisés, por que você fez a gente sair lá do Egito para trazer a gente para esse lugar ruim? Aqui é horrível. Aqui não dá para se plantar nada. Como que a gente vai plantar alguma coisa para a gente comer aqui no deserto, Moisés, né? Então o povo reclamou, né? E nem água para beber tem aqui, né? Então no versículo 6, Moisés e Arão, já cansados, nem tentaram falar nada para o povo. Eles correram lá para a tenda da congregação e se abaixaram ali diante de Deus, sem até palavras, gente. Imagina, esses dois já deviam estar, né? Saturados, esse povo. Se a gente ficar cansado de ouvir esse povo, imagina esses dois, né? Difícil. Então eles foram lá para a porta da tenda da congregação, né? Eles não chegaram a entrar na tenda, né? Aqui diz. Eles ficaram aqui nessa região, né? Então vieram Moisés e Arão e pararam aqui nessa região e abaixaram a cabeça em sinal de tristeza. Eles não tinham nem que falar para Deus. Então de repente, né? A glória de Deus apareceu ali, né? Diz no versículo 6. Então, no versículo 7 e 8, então, Deus vem falar para Moisés, vem dar uma solução para Moisés. Moisés já estava muito cansado, parece. Aí, então, Deus fala, Moisés, pega o bordão, ajunta o povo, você e Arão, seu irmão, e diante dele, de todo o povo, fala com a rocha. E ela vai dar água para vocês, né? Assim vocês vão tirar a água da rocha e eu dareis a beber a essa congregação toda e aos animais. Aqui tem uma diferença. A gente lembra que Deus já havia feito um milagre, né, com a rocha. A gente lembra que lá em Êxodo, né, quando a gente estudou lá em Êxodo, em Refidim, se eu não me engano, né, o povo murmurou e queria água, né? E o que Deus havia falado para Moisés? Moisés, pega o bordão e bate na rocha, né? Mas Deus tinha falado isso. E Moisés bateu e saiu água. Mas agora Deus não está mandando Moisés bater. Deus está mandando Moisés falar com a rocha. Não era para bater na rocha. Mas Deus manda Moisés pegar o cajado, o bordão, o mesmo, né, que antes ele havia batido na rocha. Existem algumas dúvidas com que bordão seria esse que ele pegou, né? A gente lembra que o bordão dos milagres, aquele bordão que ele bateu na outra vez na rocha, é o mesmo bordão que floresceu, que ficou lá dentro da arca, né? Então, ou é esse bordão, ou é um outro bordão sagrado, porque o que acontece? Moisés vai pegar esse bordão da presença de Deus, ele não vai pegar da casa dele. Esse bordão estava dentro do tabernáculo, era um bordão sagrado, não é qualquer bordão. Então, ou é o bordão realmente que floresceu, ou é algum outro bordão, né? O bordão dele, né? Aquele bordão que floresceu era o bordão de Arão, então às vezes é o bordão dele, né? E também ficava lá na tenda por ser sagrado e tal. Ele vai lá pegar esse bordão na presença de Deus, vai pegar lá de dentro do tabernáculo esse bordão. Então era um bordão santo, né? Era mais uma simbologia, né? Dele estar ali com o bordão do lado dele, né? Lembrando tudo que aquele bordão já fez, né? Mas que agora ele não precisava mais ferir a rocha com aquele bordão que já fez tantas coisas. Bastava ele falar que a rocha ia fazer, né? E tudo isso indicava a Cristo, a gente vai entender daqui a pouquinho. Eu vou ler o Novo Testamento, né? E Paulo fala claramente, né? Que essa rocha indicava a Cristo, né? E tudo isso era uma representação de Cristo, né? A primeira vez, Cristo precisava ser ferido e foi ferido, né? A segunda vez, não. Cristo não precisa vir e morrer de novo. Morreu uma vez, bastou, né? E foi nesse sentido. Ele feriu a primeira vez a rocha e conseguiu água a primeira vez. Mas essa segunda vez, ele tinha que falar com a rocha. Apenas falar, e a rocha daria água o suficiente para eles nunca mais terem sede ali, ia jorrando água da rocha. Era nesse sentido. Então agora, no versículo 10, né, Moisés e Arão reúnem todo o povo diante da rocha que Deus falou. Aí Moisés vai, em vez de falar com a rocha, Moisés vai falar com o povo. Gente, o que a ira, a raiva não fazem com a gente, né? Por isso que a gente tem que ter um domínio próprio, né?
na hora da raiva, na hora da ira, né, controlado por esses sentimentos que vieram pela queda, né, todo sentimento ruim, assim, né, ciúme, ódio, raiva, tristeza, tudo isso, né, são sentimentos que vieram devido à queda da humanidade, né, são sentimentos que não era para ter. Por quê? Porque Deus diz, se experimentasse aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles teriam conhecimento do mal. A verdade é que o bem eles já conheciam, né? Mas é aquela coisa, a gente só conhece uma coisa quando perde, né? Então era nesse sentido, eles iam perder, né? Iam conhecer o mal, e conhecendo o mal eles iam entender que na verdade eles tinham o bem, né? Porque perderam. Então é aqui nesse sentido, né? Então aqui ele tinha que falar ali somente com a rocha, só tinha que conversar com a rocha. Aí o que Moisés faz? Moisés vira para o povo e fala com o povo. Gente, ele vai falar com o povo e vai bater na rocha. Ele tá com tanta ira, tanta raiva, né? Que ao invés dele se controlar, Deus não mandou ele falar com ninguém. Deus não mandou ele falar com o povo. Deus mandou ele falar com a rocha. Não era para ele falar com aqueles cabeças duras que tinham lá. Era para ele falar com a rocha. Mas ele resolveu falar com aquele monte de cabeça dura e bater na rocha. Então diz isso, né? No versículo 10, Moisés vai precipitadamente, né? A gente vai ver isso no Salmo 106, diz isso. Por que Moisés errou? Moisés olhou para o povo, cheio de raiva, cheio de ira, e falou sem pensar. E de forma precipitada ele começou a falar tudo ali sem pensar nas consequências do que ele estava falando. E o que Moisés vai dizer? Ouçam agora, seus rebeldes, o que eu vou falar, prestem atenção em mim. Por acaso vocês acham que eu e Arão vamos fazer sair água dessa rocha aqui? E ele vai e faz o quê? Bate na rocha. Em que momento ele glorificou a Deus? Nenhum. Nenhum, ele não falou de Deus, não falou nada de Deus ali. Ele estava tão irado com aquele povo, ele queria dessa mensagem. Gente, não sou eu que estou fazendo sair água da rocha, né? Mas a hora da raiva, na hora da ira, ele deu a comunicação errada, ele falou o recado errado, ele falou a mensagem errada, né? Sim, é verdade. A Deise está falando e é uma boa observação. A gente lembra que a Bíblia diz, né? Deus diz isso, né? A gente lembra quando Deus foi lá e defendeu Moisés de Miriam e de Arão, né? Deus fala, não, eu vou defender Moisés, porque senão Moisés não vai se defender sozinho, né? Porque Moisés é o homem mais manso que existe na terra, né? E, gente, imagina, o homem mais manso que existia na terra, ele se deixou dominar neste momento pela ira, pela raiva. Realmente ele deve ter ficado indignado. A gente fica lendo, né? Imagina, aquele povo ainda, povo chato, povo rebelde. Eles já perderam a promessa, já morreram por causa disso, por falar que queriam voltar para o Egito. E agora, mais uma vez, eles falam isso. Que eles queriam, para que saíram do Egito, né? Então Moisés deve ter se irado, deve ter se indignado. Gente, povo chato, querem ficar mais quantos anos? A gente está no último ano nesse deserto, a gente está para sair daqui e vocês querem ficar quanto tempo mais? Então ele deve ter se irado, né? E o problema foi esse, ele agiu pela ira, ele agiu pela raiva. Gente, esse homem devia estar muito saturado. Aí ele vai, Deus não mandou eles falar nada, dar recado nenhum para aquele povo. Era só ele falar com a rocha. Aí ele foi e quis dar um recado para aquele povo, ele quis chamar a atenção daquele povo, ele quis brigar com aquele povo. E imagina, naquela exaltação da briga, ele brigando com o povo ali, aí ele vira e bate na rocha. Aí então, né, no Salmo 106, versículo 33, diz, né, que Moisés perdeu a promessa dele, né, de entrar em Canaã ali. Ele perdeu essa grande oportunidade porque ele falou, diz na Bíblia, irrefletidamente, né? O que é irrefletidamente? Significa com raiva. Uma pessoa que está com raiva e age, sabe quando você está cheio da raiva, você age com a raiva e depois você se arrepende, você fala, meu Deus, eu só agi assim porque eu me deixei levar pela raiva. E é nesse sentido que foi Moisés. Se ele tivesse dominado aquela raiva, se ele tivesse se acalmado, ele não teria agido assim.
mas ele agiu segundo a raiva que ele estava sentindo. É isso que diz aqui. Então ele agiu por meio daquela raiva que ele estava sentindo. Então ele resolveu brigar com o povo. Ao invés de falar só com a rocha, ele resolveu brigar com quem nem era para brigar. Deus não mandou ele brigar com ninguém ali. Deus só mandou ele falar com a rocha. Ele foi, brigou com o povo e bateu na rocha. Então aqui no versículo 11, Moisés vai e fala. Moisés vai levantar a mão, né? Imagina, ele acabou de brigar com o povo, ele gritou, brigando com o povo, ele levanta a mão, né? E feriu com o cajado 2 vezes a rocha. Então saiu água, o efeito surtiu, né? Assim, você vê que era para sair água, saiu, mas custou, não era desse jeito que era para sair água, era falando. Não era agredindo, né? Não era fazendo o que ele fez, né? Então bebeu toda a congregação e todos os animais, né? Beberam ali. A rocha aqui, né? Representava Cristo. Paulo diz isso, né? E por isso é tão grave. A gente lembra que todo o Antigo Testamento, tudo que está no Antigo Testamento, nos aponta a Cristo. Tudo. Nos aponta a salvação, ao plano de Cristo, tudo. Então, por isso que é tão grave, sabe? Essa segunda rocha apontava a Cristo. A primeira vez ela precisava ser ferida, que foi quando Cristo morreu na cruz. Mas a segunda vez não era ser ferida, era só falar com ela, que ela ia dar água para você nunca mais ter sede. E ele não falou, ele feriu de novo, né? E não é assim que funciona, você não precisa matar Jesus de novo, ele já morreu uma vez e bastou. E por isso que foi tão sério, foi tão grave, né? Porque isso é a tipologia pra gente, né? Segundo, no Novo Testamento, a gente vê o que isso representava, né? Então, em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 a 6, Paulo diz isso. Que ali, aquela rocha, tipificava Cristo, né? Então, diz assim: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque eles bebiam de uma só pedra espiritual, que era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque eles ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, para que nós não cobicemos as coisas más como eles fizeram. Então, no versículo 12, voltando para a nossa aula agora, né, de hoje, Deus não se agradou daquilo não. Moisés foi lá, brigou com o povo, bateu na rocha, Deus não gostou disso e agora Deus vem falar com Moisés. Então Deus, no versículo 12, né, diz: mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, né, visto que não crestes, eu até ia anotar, gente, tem uma passagem, se eu não me engano é em Deuteronômio, eu esqueci, eu fiz o estudo, eu refleti sobre o capítulo, fiz o estudo tudo, eu lembrei dessa passagem, mas eu esqueci de anotar. Mas eu vou comentar sobre ela, tá? Mas eu não anotei para ler para vocês. Mas eu vou comentar, eu sei o contexto dela, mas eu não lembro. Mas ela tá em Deuteronômio, se eu não me engano é Deuteronômio mesmo. Mas eu vou falar por cima, né? O que tá escrito lá. Então diz assim, versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão. Aí na próxima aula eu pego direitinho o capítulo, o versículo e eu leio para complementar. Tá? Eu esqueci realmente, na hora que eu preparei a aula, né? Fiz o esboço da aula e esqueci. Ainda tinha pensado nisso, mas acabei esquecendo. Mas diz assim, né? Deus então não gostou daquilo, né? Deus não se agradou de Moisés ter batido 2 vezes na rocha. Então Deus vem e fala para Moisés e para Arão, gente. A gente acha às vezes que foi só Moisés que perdeu por conta disso, né? Arão também. Porque Deus falou com quem? Com Moisés e com Arão. Quando Arão viu ali Moisés desenfreado, o que Arão devia ter feito? Arão devia ter acalmado Moisés. Arão estava ali participando, pode ser, assim, é claro, não foi Arão que bateu na rocha, mas Arão estava ali junto, na mesma obra, no mesmo sentido, ele devia ter falado, Moisés, pega leve, Moisés, toma cuidado, vai devagar, não Moisés, se acalma, né? Não, ele não fez nada, né? Então ele pagou junto. A gente vai ver que na verdade Deus pune os dois, Deus não pune só Moisés, Deus pune também Arão. Porque Deus havia falado com os dois, né? Aqui a gente lembra que Miriam já havia morrido, né? A Miriam morreu no primeiro mês desse ano, né? Então aqui, agora, fala com Arão. Então Arão e Moisés, né? Foram lá, Deus chamou os dois. Então Deus vai e fala para os dois: olha, vocês não creram em mim, né? Na nossa tradução vem escrito creram. Mas eu procurei no hebraico, a palavra mesmo que tá no hebraico, né? Gente, eu não falo hebraico, tá? Mas eu tenho uma bíblia que eu consulto, que é uma bíblia, né, de tradução interlinear, né, fiel. Então eu consulto porque eu acho muito interessante. Porque eu já disse em algumas aulas, eu vou repetir,
O problema do hebraico é que o hebraico é uma língua pobre. O que quer dizer isso, né? Uma palavra em hebraico equivale a 15, por exemplo, no nosso idioma, sabe? Então é idioma pobre. A gente, por exemplo, a gente tem uma palavra para falar pai, uma palavra para falar irmão, uma palavra para falar tio. Eles não têm. É uma palavra só para pai, mãe, tio, primo, é uma palavra só para tudo, entende? Então é um idioma pobre, não tem tantas palavras como o grego, por exemplo, né? No Novo Testamento, que é escrito em grego, a gente não vê essa dificuldade, né? Mas o Antigo Testamento, que é hebraico e aramaico, a gente já vê essa dificuldade, né? Por isso que a gente vê tanta diferença em traduções, né? Então eu procuro nessa Bíblia interlinear, que mostra realmente a palavra em hebraico e quais as possibilidades de traduções dentro do que está escrito no hebraico, né? Aí me apresenta lá 20 possibilidades de tradução e eu estudo o contexto ali e vejo qual que se adequa. Então eu fiz isso aqui, né? Porque eu pensei o seguinte, gente, quando eu li isso daqui, eu falei assim, mas Deus foi lá, chamou a atenção de Moisés e Arão e falou, vocês não creram em mim, né? E eu pensei, poxa, faltou mais fé para Moisés naquele momento lá das codornizes do que agora, né? Vocês lembram que teve um momento, né, que o povo começou a reclamar. O povo falou, quero comer carne, queria voltar para o Egito, lembra? Então o que Deus fala? Eu vou mandar carne até sair pelo nariz deles. Vai ter tanta carne que vai sair pelo nariz de vocês, as carnes, né? E o que Moisés fala neste momento para Deus? Moisés fala, Senhor, por acaso eu tenho boi para alimentar todo esse povo aqui? Por acaso há peixe no mar, no rio, que sacie a fome de todo mundo aqui? Moisés não creu. Tanto que Deus chamou a atenção de Moisés ali. Deus falou, Moisés, por acaso o meu poder encurtou? Por acaso eu perdi meu poder e não estou sabendo, Moisés? Te pedi para fazer alguma coisa, Moisés? Estou precisando da sua ajuda, Moisés, para alguma coisa? Gente, ali Moisés não mostrou fé. Ali Moisés não creu. E eu fiquei pensando nisso, aqui, não é que Moisés não creu, Moisés creu tanto que Moisés chamou a atenção de todo mundo para ver o milagre. Então Moisés acreditava no milagre, o problema de Moisés aqui não era fé, o problema de Moisés aqui foi a obediência. Moisés creu, mas Moisés não fez como Deus mandou fazer. E no hebraico eu fui estudar, né? Eu fui lá ler no hebraico se esse crer, que está aqui na nossa tradução, poderia receber alguma outra tradução de acordo com o hebraico. E sim. No hebraico, né, esse crer que está aqui, ele também se encaixa, né, em confirmar o que eu disse para você fazer, em me obedecer. Então é nesse sentido, creio eu, que esteja falando aqui. Não é que Moisés não creu, né? Porque senão a gente vai achar que Moisés não tinha fé. Não é nesse sentido, né? A única momento realmente que a gente já conversou, que eu vi que Moisés não teve fé, Moisés deu uma vacilada ali, né? Foi naquele momento das carnes, né? Ali realmente foi, Deus deu uma em Moisés, né? Mas agora não foi fé, porque Moisés creu, Moisés sabia que aquela rocha ia sair água dela. Moisés estava com raiva. Então Deus diz aqui, na verdade, porque você não me obedeceu, Moisés, porque você não fez como eu mandei você fazer, eu não mandei você bater na rocha. Eu mandei você falar com a rocha. E por você não ter me obedecido, não ter feito como eu falei que era para fazer, e é por isso, aí diz aqui, né? Visto que não me crestes, né? Que na verdade, né? Segundo das traduções que é possível, né? Uma das traduções que é possível para essa palavra no hebraico, que é crer, né? É obedecer, né? A mesma palavra no hebraico que a tradução é para crer, também é para obedecer, entende? Então, eu acho que é mais cabível aqui obedecer do que crer, né? Então, aqui é isso que Deus está querendo dizer. Olha, Moisés e Arão, já que vocês não me obedeceram, já que vocês não fizeram o que eu mandei vocês fazerem, que era falar com a rocha, e vocês foram lá e bateram na rocha, então vocês não me santificaram diante dos filhos de Israel. E realmente, gente, eles não glorificaram o nome de Deus diante do povo de Israel. Vocês viram, né? Quando eu falei aqui da mensagem de Moisés, né? Ele não exalta Deus em momento nenhum. Ele só olhou para o povo com raiva, com ira e falou assim, gente, por acaso vocês acham que eu vou fazer sair água dessa rocha? Ele só falou isso e bateu 2 vezes na rocha. Gente, o que a gente vai pensar? Que Moisés fez a água sair. Olha, Moisés não santificou a Deus, ele não glorificou a Deus. Ele não falou, olha gente, Deus agora vai fazer sair água dessa rocha. Não. Então realmente ele não santificou a Deus, ele não glorificou o nome de Deus diante daquele povo. Ele falou demais.
Ele não precisava ter falado nada, né? Esse é o problema, ele falou muito, ele falou demais. Então aqui diz, né? Por causa disso, Moisés, porque você não me obedeceu. E além de não me obedecer e ter batido 2 vezes naquela rocha, você falou demais. Você falou que eu não pedi para você falar. E por ter falado demais, você acabou não me santificando. E é por causa disso que eu não vou deixar mais que você entre em Canaã. Você antes ia levar aquele povo até a terra de Canaã. Agora você não vai mais, por causa disso. Porque você não me santificou, porque você não glorificou o meu nome, né? Porque você não me obedeceu. Aqui, né, em Deuteronômio 32:51 diz assim: porquanto prevaricastes, né? Aqui tá falando sobre Moisés, aqui a gente vai ver mais pra frente. Então diz sobre esse período da vida aqui de Moisés. Então diz aqui: porquanto prevaricastes contra mim, né? Deus falando para Moisés, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, que é essa água aqui que a gente já vai ver que vai receber esse nome, no deserto de Zim, pois você não me santificou no meio dos filhos de Israel. Então aqui, né, a obediência, né, a gente lembra que Deus sempre falava, eu sou santo e vocês têm que ser santos, né? Qual que é a forma que vocês me santificam, né? Qual a forma que vocês podem demonstrar santidade para mim? Se santificando. Então aqui é muito claro que a obediência é parte da santificação. E a desobediência de Moisés fez com que ele perdesse aquela santificação ali naquele momento, né? Claro que depois ele vai retomar por causa do arrependimento, né? Então o arrependimento vai fazer com que ele seja perdoado. Mas é aquilo que a gente já falou, né? Todo pecado gera uma consequência. E a consequência desse pecado dele foi essa. Ele foi salvo, mas ele não entrou. Oi, Maria Luísa? Isso, é Deuteronômio 32. Não, eu vou falar ainda sobre Deuteronômio, é verdade. Ainda bem que você me lembrou, eu já tinha esquecido que eu ia comentar sobre Deuteronômio. Eu vou comentar. Tá bom? Amém. Obrigada, eu já tinha esquecido. Amém. Amém. Então aqui, né, a gente vê que a santificação, né, a obediência também faz parte da santificação. Então é impossível você santificar a Deus sem obedecê-lo. Né? Como que você vai santificar Deus se não obedecer a Deus? Né? Então aí o Satanás seria santificado também, né? Que ele não obedece a Deus, né? Ele crê em Deus, mas não obedece. Ele não é santificado, Satanás. Então, um dos processos da santificação é a obediência. E Moisés não obedeceu a Deus aqui, né? Eu tinha falado que eu ia falar um trecho, né? De Deuteronômio, eu não me lembro agora o capítulo, mas se eu não me engano tá no início ali de Deuteronômio. E tem um pedaço ali que fala sobre isso, sobre essa perda de Moisés, coitado, né? Essa perda da oportunidade dele de entrar ali até a terra prometida, né? E ele fala lá, né? Ele fala lá, se eu não me engano, é no livro de Deuteronômio. Se eu não me engano, deve ser nos primeiros capítulos, né? Mas eu vou confirmar e amanhã eu falo, tá, gente? Que eu ia preparar para o estudo e esqueci. Então, tem um momento que ele fala que quando Deus fala que ele não vai entrar, que ele não vai levar aquele povo, conduzir aquele povo mais até a terra prometida, ele fala com Deus, ele fala, não, Senhor, por favor, me deixa. Ele começa a implorar, gente. Não é que ele fala, tá bom, Senhor, que seja feita a tua vontade. Não. Ele fala, não, Senhor, me deixa, Senhor, por favor. Ele começa a falar com Deus, ele começa a retrucar querendo ir. E Deus fala, já chega, acabou, para de falar, não quero mais ouvir disso. E ele para. Deus chega a esse ponto de falar, Moisés, chega, eu não quero mais ouvir sobre isso, acabou, eu já falei que você não vai, não vai. E Deus fala assim, sabe? Eu vou procurar, gente, direitinho. Deuteronômio, um dos primeiros capítulos, se eu não me engano. Que eu ia preparar, eu preparei a aula, né? Quando eu preparo a aula, eu sempre coloco, mas eu esqueci. Nossa, eu vou lendo, né? Vou lendo a Bíblia, vou colocando as observações, né? Tudo. E eu ia colocar isso porque eu me lembro, né, desse momento. Mas eu acabei esquecendo. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Oi, achou?
pode ser... É capítulo 3, deixa eu ver. Eu tô em dúvida se é na oração final dele ou se é no comecinho, deixa eu ver. É 3:26? 3:23, deixa eu ver. Ah, isso mesmo. É isso mesmo. Gente, a irmã Maria Luísa, ela achou. Amém, glória a Deus. Eu lembro que tem essa passagem, mas, gente, eu não sei de cor não, viu? Não sei decorar não. Eu sei mais ou menos que livro tá, né? Mas agora decorar. E ela achou pra gente. Isso mesmo. Eu vou ler aqui rapidamente. Deixa eu até anotar aqui na minha Bíblia aqui que eu escrevo. Para eu não esquecer aqui. Gente, eu vou ler aqui então. É Deuteronômio 3, versículo 23, tá? Eu vou ler do 23 até o 26. Do 23 ao 26, eu vou ler. Deixa eu anotar aqui. Deuteronômio 3, 23 até o 26, tá? Eu vou ler, que é o importante pra gente, que é relacionado a isso que eu tô falando. Não é que Moisés ficou alegre e falou, Senhor, obrigada, você já fez a tua vontade, eu não vou entrar nessa terra, tô cansado mesmo, eu vou morrer. Não, ele queria, gente, ele queria entrar, ele queria levar aquele povo, né? Então diz assim, né? Capítulo 3, Deuteronômio, versículo 23 ao 26, tá? Obrigada, viu, Maria Luísa? Deus abençoe, obrigada. Aí diz assim no versículo 23, também eu pedi graça a Deus, né? Eu pedi que Deus me concedesse graça, né? No mesmo tempo, o que é graça? A gente já estudou sobre a diferença entre misericórdia e graça, né? Graça é quando Deus nos dá algo que a gente não merece. O que Moisés está dizendo aqui? Eu sei que eu não mereço entrar em Canaã, Deus, mas me dá essa graça. Eu não mereço, mas me dá. É isso que ele está falando, né? Então ele disse para Deus, Senhor Deus, já que começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque Deus há nos céus, porque que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Eu rogo-te, Senhor, me deixa passar. Coitado, gente, ele tá rogando a Deus, implorando para Deus para ele ir para Canaã. E você, Senhor, me deixa ir, me deixa entrar na terra. Ele fala, para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano, Senhor, me deixa ir, me deixa morrer lá, mas me deixa ir, né? Isso que Moisés está falando. Aí diz no versículo 26, porém Deus se indignou muito contra Moisés, por causa disso, porque ele começou a orar para Deus dar graça a ele e deixar ele ir até lá. Então diz assim, Deus se indignou muito contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Antes Deus me disse, chega Moisés, acabou. Não me fale mais disso. Não quero mais ouvir sobre isso. Você não vai e acabou. Gente, é fogo, viu? E tudo isso por quê? Porque Moisés se deixou levar pela ira, né? Ali Moisés acabou se deixando levar pela raiva. E a raiva, a ira, fez com que ele fizesse uma desobediência, né? Perdesse a santidade dele, né? Porque a santificação vem da obediência, né? Ele não precisava brigar com ninguém, ele não precisava gritar com ninguém, né? Mas ele quis. Aí ali naquela raiva, né? Quando a gente briga com alguém, a gente fica com raiva de alguém, a gente fica naquele nervo, né? Coração a mil, né? Você sai e faz uma loucura. Aí depois você se arrepende da loucura que você fez. E foi o que aconteceu com Moisés, coitado. Ele se arrependeu depois e falou, Senhor, me dá graça, eu sei que eu não mereço ir, mas me permite ir, né? Então no versículo 3, né? Voltando para o nosso capítulo agora de estudo, né? Capítulo 20, diz então que aquele lugar, né? Recebeu o nome de Águas de Meribá. Ele vai receber o mesmo nome que havia recebido lá em Refidim, tá? Mas são duas águas diferentes. A gente lembra que lá em Refidim, quando eles chegaram em Refidim, né, lá no deserto, no comecinho da peregrinação, eles tiveram sede, não tinha água, eles começaram a murmurar, igual agora. E Moisés, né, mediante a ordem de Deus, foi lá e feriu a rocha e saiu água. E esse lugar, né, foi chamado de Águas de Meribá, né? Mas ali era Refidim. Agora é Águas de Meribá, mas é outro lugar. Aqui é Cádiz, não é Meribá, não é Refidim, tá? Então é o mesmo nome porque Meribá significa briga, né? Significa contenda. Então recebeu esse nome porque eles brigaram de novo. Mas eles não brigaram com Moisés e Arão, não é esse o sentido da palavra, né? É briga porque eles brigaram com Deus. Eles brigaram com Deus, por que Deus tirou eles do Egito? Então recebeu esse nome de briga porque eles brigaram de novo com Deus.
Então agora, né, no versículo 14, né, a gente vai ver que começou ali esse povo a se movimentar rumo ali à terra de Canaã. Eu vou mostrar um mapinha aqui para vocês. O primeiro projeto, o primeiro plano, né? Os 12 espias foram, quando os 12 espias foram no primeiro projeto, eles foram pelo norte. Eu já vou mostrar no mapa. Eles foram pelo norte, então eles iam entrar Canaã por baixo. Parece que esse era o plano inicial, né? Quando foi, há 37 anos atrás, 38 anos atrás, ali os espias foram lá espiar a terra, a gente lembra que eles foram pelo norte. Pelo norte não, gente, pelo sul. Pelo sul, né? Norte é em cima, sul. Eles foram ali por baixo, né? Eles iam entrar Canaã por baixo. O que, Débora? Onde está escrito o quê? De Moisés ter implorado para Deus, você diz? É Deuteronômio 3, capítulo 23 ao 26. É Deuteronômio 3, 23 ao 26. Amém. Então, o que acontece, gente? Eles iam fazer o seguinte. Eu vou mostrar já pela terra da promessa, já com as tribos já divididas. Fica mais fácil. Ó, tem esse mapinha aqui, ó. Ah, será que dá pra todo mundo ver? Vocês conseguem ver, gente? O pessoal do Meet consegue ver? Eu tentei tirar Xerox hoje, no lugar que eu tiro Xerox não estava aberto. Vocês conseguem ver aí no Meet, gente? Alguém pode dar um ok pra mim? Se dá pra ver? Qualquer coisa eu vou chegando perto, tá? Não dá pra ver? Assim dá pra ver? Dá? Tá, eu vou mostrar primeiro aqui pro Face, tá? Eu já mostro pra vocês. O que acontece aqui, né? Vou mostrar aqui pro Face e pro Instagram, dá pra ver primeiro. A primeira tentativa de entrada deles, aqui já é a terra de Canaã com as suas tribos, né? Aqui eu já vou mostrar pro Meet, tá bom? Eu já vou mostrar aí no Meet, tá? Só um instante, eu vou mostrar aqui no Facebook e Instagram, eu já mostro pra vocês, tá bom? Só um instante. Então, o que acontece? Aqui é a terra de Canaã já distribuída, né? Eles iam entrar, ó, por aqui. Eles iam entrar por aqui, onde tem Berseba, Hebron, né? Eles iam entrar por essa parte aqui, ó. Aqui no meio tem o Mar Morto. Eles iam entrar por essa parte, que é a parte sul. Eles iam entrar por aqui. Foi por aqui que os espias vieram, né? Os espias vieram por essa parte aqui. Agora, Deus vai mudar a estratégia. Eles não vão mais entrar por essa parte aqui. Não vão entrar mais pelo sul. Eles vão entrar aqui, ó, pelo leste. Eles vão entrar por aqui, ó. Aqui pelo lado. Eles vão entrar pelo leste aqui, pelo lado. Eles vão entrar por onde? Por Jericó. Que a gente vai estudar daqui a pouquinho. A entrada em Jericó. É super legal. Então, antes, eles iam entrar por onde? Eles iam entrar por Berseba, por Hebron. Eles iam conquistando por aqui primeiro, né? Eles iam conquistar, ó, primeiro Berseba, Hebron. Iam subindo, né? Agora mudou a estratégia. Agora eles não vão mais conquistar primeiro por aqui por baixo. Eles vão começar a conquistar por aqui, por Jericó. Então agora como que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que rodear Edom. Porque para vir por aqui, para chegar em Jericó, eles teriam que passar por Edom e por Moabe. E a gente vai ver o que vai acontecer agora. A gente vai ver que os edomitas não eram tão bons. Né? A gente vai ver que vai fazer a entrada por Jericó, mas aí vai ser Josué, né? Moisés não vai poder entrar ali em Jericó. Então, no versículo 14 diz isso. Não tem explicação, não tem. A única coisa que a gente pode observar realmente é que mudou a estratégia, né? Deus ia entrar antes pelo sul, né? Os espias foram por Hebron, né? Foram ali por baixo, começaram a espiar por baixo, mas agora mudou. Agora mudou. Agora foi por Jericó. Eles vão entrar ali pelo meio, né? Antes eles iam vir de baixo, conquistando as terras de baixo, né? Canaã é assim, né? Um monte de terras assim, né? Grande. E eles iam vir conquistando por baixo, né? Iam vir pelo sul conquistando. É o que parecia pela saga dos espias, né? Mas agora, 30 e poucos anos depois, né? Eles não vão mais entrar aqui por baixo. Eles vão rodear ali Edom, rodear Moabe, que eles são primos de Moabe, né? A gente vai estudar amanhã. Moabitas são quem, né? Moabitas é descendência de Ló. Então, a gente vai ver isso. Na verdade, eles vão começar a passar por
nações que deveriam ser amigas, né? Mas não são, a gente vai ver que não são. O Edomitas são irmãos deles, né? Edomitas é quem? É descendência de Esaú. Então deviam ser irmãos, mas não são. Moabitas deviam ser também, né? Porque é descendência de Ló, não vão ser também. Então agora eles vão começar a passar ali pelo canto e vão entrar em Jericó. Agora a estratégia vai ser por Jericó. Agora, qual o motivo da mudança? Não tem como a gente estimar, gente. Seria um monte de conjectura, sabe? Seria assim, a gente tentar espiritualizar ou tentar achar a revelação que não foi dada na palavra. Mas a única coisa, uma observação importante da gente fazer é essa, é que parece que mudou ali, né? A estratégia principal era pelo sul e agora virou pelo leste. Não é nem pelo norte, porque vai ter ainda região no norte, né? Mas parece que eles vão entrando ali pelo leste, né? Pelo meio ali, né? Então agora, gente, a gente vai começar a estudar sobre Edom. Eles começaram agora a saga ali, né, para entrarem na Terra Prometida. E agora eles vão ter que passar por Edom. Eles vão ter que passar por Edom ali pra... Olha, alguém falou alguma coisa? Eu não vi o que falaram. Então agora no versículo 14, gente, vai falar sobre a saga deles para passarem ali por Edom. Então agora eles vão ter que passar pelas terras de Edom, né? A gente lembra quem é Edom. Edom, os Edomitas, é a descendência de Esaú. Então eles vão ter que passar pelas terras, né, que são dos irmãos deles, né? Porque eles são descendência de Jacó. Quem era Esaú? Irmão gêmeo de Jacó. Então eles são irmãos, né? Mas a gente vai ver que vai ter um problema ali para passar por Edom. Então diz assim no versículo 14, né? Enviou Moisés, né? Então Moisés aqui vai e envia de Cádiz, né, mensageiros ao rei de Edom. Então, tinha mudado a estratégia, né? Deus mandou ir por Edom. A gente vai ver no livro de Deuteronômio que Deus fala isso, que é para ir por Edom, Deus que manda ir por Edom, né? Então, antes de passar, porque nesse tempo era muito comum, né, gente, arrumar briga, né? Nações brigarem por causa de território. Então, para evitar uma briga, o que Moisés faz? Moisés manda mensageiros para o rei de Edom para falar, olha, eu e meu povo podemos passar pelas suas terras, só que a gente só vai passar caminho, a gente não quer briga, a gente não quer tomar a terra de vocês, nada, a gente só quer caminho. A gente tem que ir para um lugar e vocês estão no caminho, pode passar por vocês? Era essa a intenção de Moisés, mas a gente vai ver o que vai acontecer. Aí diz assim, né? Então Moisés foi e mandou mensageiros ali para o rei de Edom, né? Edom a gente lembra, né? Que é descendência ali de Esaú. A gente já havia estudado quando havia falado em Gênesis 36, né? Sobre a genealogia de Esaú. A gente estudou que Edom se tornou muito grande, né? Rapidamente. E eles tiveram reis ali antes mesmo que Israel viesse a ter reis, né? Então ele aqui já tinha um rei, né? Edom, a gente vê que Edom já era grande, né? Edom já tinha rei aqui. Então ele foi lá e pediu para o rei passagem. Então como que ele fala, né? Super amigável Moisés, né? Vai e fala, olha... fala para o mensageiro falar para o rei de Edom, assim diz o teu irmão Israel, né? Tá querendo lembrar para Edom que eles são irmãos, né? Edom é descendência de Esaú, Israel é descendência de Jacó, eles são irmãos, né? Eles vêm de irmãos gêmeos, né? Então é nesse sentido que ele fala ali, tentando trazer a memória de Edom, que eles não são inimigos, eles são parentes. Aí vem e diz, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Então agora ele vai apelar para o lado sentimental, para Edom ter dó deles, né? Então o que ele fala? Primeiro ele apela para o lado consanguíneo, né? Nós somos parentes. Aí agora ele começa a apelar para o lado sentimental ali de Edom. Então ele começa a falar, você tem sabido, Edom, que não tem sido fácil a nossa vida. Nós fomos feitos escravos, né, lá no Egito. E é isso que ele vai começar a falar aqui, né? Então, tentando fazer com que ele perceba que não é um povo hostil, né? O povo de Israel não é um povo hostil que está querendo uma chance de entrar e tomar Edom, né? Não é esse o intuito. É só passar realmente. O interesse maior de Moisés aqui é mostrar que é um povo que não é um povo de guerra, que é um povo de paz, que é um povo que só quer passagem. Esse é o maior intuito de Moisés. Porque o grande problema dessa época era isso, né? Como que uma nação ia permitir que outra passasse tão grande como Israel, imagina, mais de 2 milhões de pessoas. Aqui já era 40 anos depois, deve ter tido muito mais gente, né? Muita gente nasceu aqui. E eles se procriavam muito rápido, né?
Então, imagina, gente, não é assim também, né? A pessoa vai abrir as portas da sua cidade para entrar uma nação tão poderosa e grande como Israel, e todos sabiam dos feitos do Deus de Israel, né? Todos sabiam daquela coluna de nuvem, coluna de fogo, da abertura do mar ali, então todos sabiam daquelas grandes feitos. Era difícil quererem deixar passar ali aquele povo, porque eles deviam temer, né? Ah, se eu deixar passar um povo tão forte aqui, com um Deus tão forte aqui, eles vão me tirar da minha terra, vão me expulsar da minha terra. E é esse o receio que Edom vai ter. E Deus já sabia disso. Deus vai falar que Edom ia ter esse receio realmente. Então ele vai e apela para o lado sentimental ali. Fala, ó, você sabe como a gente tem sofrido, porque nossos pais foram lá para o Egito e a gente acabou sendo escravo, acabou sendo maltratado. Então Moisés leva todo esse recado lá para Edom, mas isso daí não vai resolver não. Edom não vai ficar com dó não. Então o versículo 16 continua, e clamamos a Deus, né? E Deus ouviu a nossa voz e mandou o anjo dele, né? Nos tirou lá do Egito. E agora a gente está em Cádiz, né? E Cádiz está pertinho do teu país, né? E para onde a gente tem que ir? A gente tem que passar pelo teu país, né? Se dá passagem pra gente, né? Nesse sentido que Moisés vai e fala ali, né? Então Moisés estava querendo mostrar, né? Ó, a gente é uma nação religiosa, a gente é uma nação humilde, a gente é uma nação que vem de uma escravidão, a gente é uma nação que não quer nada, a gente só quer passar em paz, Edom, a gente não quer tomar suas terras. É esse o intuito de Edom, né? Algo lindo aqui, né, que ele fala, que Moisés fala, né, que a gente já viu, né, que ele fala, Deus mandou o anjo dele, né, para nos guiar. A gente já viu sobre isso, né, que eu já expliquei, eu já falei, comprovei na Bíblia, né, que esse anjo é Jesus, a Bíblia diz isso, né. A gente estudou isso em Êxodo 23, tá? E em 1 Coríntios 10 também fala que esse anjo é Jesus, né. Então eles foram conduzidos aqui, né, foram guiados por Jesus, Jesus que veio para libertá-los, né. Então, a gente lembra também, aqui anotei também algo interessante, eu anotei aqui o Salmos 105:39, diz assim, que Deus estendeu uma nuvem, e essa nuvem serviu de toldo para Israel, e o fogo serviu de iluminação para a noite, né? Isso é uma indicação clara de Cristo, né? A gente lembra que aquela coluna de nuvem, né? E aquela coluna de fogo ali, né? A gente lembra que era Cristo, né? Aquilo já era Cristo ali, que estava conduzindo aquele povo. Então aqui é uma clara observação, né, de que essa nuvem que servia como toldo, o que é um toldo, né? Toldo é proteção. Isso era uma indicação clara a Cristo, né? Que Cristo é o protetor, Cristo era essa proteção para aquele povo, né? E ele era o fogo que iluminava aquele povo, que trazia luz para aquele povo durante as trevas daquela noite, né? Durante a escuridão da noite. Então o versículo 17 do capítulo atual continua, né? Moisés ali tentando convencer Edom, né? Tentando convencer Edom para passar pelas terras de Edom. Mas a gente vai ver que Edom não era bonzinho, não. Não é à toa que mais para frente Deus vai amaldiçoar Edom. Mais para frente Deus vai lançar uma maldição sobre Edom, né? Por isso que no Novo Testamento diz, né? Deus vai falar que se agradou de Jacó e ele não se agradou tanto de Esaú, né? Tá falando ali da descendência. A descendência de Edom vai ser muito cruel com a descendência de Israel. Quando a descendência de Israel for levada pelos babilônicos ali, né? Quando houver a invasão ali e tudo, eles vão ajudar. Tem alguém que está com o microfone aberto, eu vou pedir para fechar, por favor. É Elisângela? Quando eles forem invadir ali, né? A Babilônia, eles vão entrar e vão ajudar o inimigo de Israel. Eles vão entrar e vão fazer a farra junto com os inimigos de Israel. Então Deus não vai se agradar disso. Eles vão ser muito ruins para Israel, né? A gente vai ver mais para frente. Mas não é ainda aqui que eles vão ter a maldição sobre eles. Mas eles não vão ser bonzinhos, a gente vai ver também. Mas não é agora que eles receberam a maldição. Pelo contrário, Deus vai abençoar eles agora, a gente vai ver. Aí diz assim no versículo 17... Moisés fala para Edom, né, por meio do mensageiro, Edom, deixa a gente passar pela tua terra, né, a gente não vai passar pelo campo, a gente não vai estragar o campo de vocês, eu não vou deixar os meus gados e o meu povo andar e estragar todo o campo de vocês, não, a gente vai andar ali pela estrada real, que não tem plantação, nada, então a gente não vai estragar nada de vocês, né, é isso que ele está querendo dizer aqui, assim, não, a gente não vai nem beber a água dos poços de vocês, né, porque a água dos poços, né, muitos lugares, imagina, Elisângela, amém.
muitos lugares cobravam ali por causa da água do poço, né? É muito vital a água, né? Muito importante. E imagina, era um trabalho você cavar poço, era muito difícil. A gente lembra, estudou isso lá em Gênesis, né? Era muito difícil cavar poço, e tinha muita briga por poço, né? Então, quando uma nação cavava ali um poço, né? Às vezes tinha uma contenda ali querendo aquele poço. Então, o que acontece aqui, né? Houve esse poço e era normal a nação fechar ali o poço, né? Só o povo daquela nação podia beber naquele poço. Não podia vir todas as nações, senão ia acabar a água daquele poço, eles iam ter que procurar outro poço. E era difícil achar poço, né? Então, às vezes, eles vendiam água. E é nesse sentido que Moisés fala, ó, fica tranquilo, a gente não vai querer pegar a água do poço de vocês, não. Não vamos acabar com o poço de vocês, vocês vão ter que abrir outro poço, não. Fica tranquilo. Aí ele fala, ó, a gente vai pela estrada real. Então a gente não vai atrapalhar vocês. Gente, não ia fazer diferença nenhuma para Edom. Ia por um lugar que não ia atrapalhar eles. Mas a questão é que eles estavam com medo de abrir um espaço ali, né? E aquela nação poderosa entrar e se virar contra eles e eles acabarem sendo retirados dali ou sendo mortos, né? E eles ficam com esse medo. Então aqui diz, né, olha, o Moisés fala para Edom, ó, a gente não vai nem para a direita nem para a esquerda, a gente vai andar reta ali na estrada real e não vai incomodar vocês. Aí Edom vai e responde no versículo 18, né, aí o rei manda a resposta, não, vocês não vão passar aqui não. Não vão passar, porque se vocês passarem aqui, eu vou sair com espada e matar vocês. Então o rei de Edom fala assim para Israel. Aí no versículo 19, né, até então Deus não amaldiçoou Edom, viu gente? Deus não vai amaldiçoar, a gente vai ver. Aí no versículo 19, né, então os filhos de Israel lhe disseram, né, então os filhos de Israel foram lá, mandaram uma outra mensagem, né, provavelmente, falaram para o rei de Edom, não, você não está entendendo, a gente não quer perturbar vocês, não vai acontecer, a gente não está indo para brigar, a gente está indo para ir pelo caminho trilhado, a gente não vai passar por meio de campo, de mato, de grama, a gente não vai destruir a cidade de vocês, a plantação de vocês, nada disso, e se a gente tiver que beber água, se a gente tiver que comer alguma coisa, a gente vai pagar. A gente vai pagar para vocês, a gente não vai usurpar o que é de vocês, não. A gente vai pagar tudo ali, né? A gente não quer outra coisa senão somente passar pela sua terra. É algo transitório, a gente não quer ficar na tua terra, a gente só quer passar. Aí, de novo, o rei fala, não, vocês não vão passar. Então, agora eles foram, né, mais hostis. Eles não só falaram isso, como o exército se aprontou e ficou lá preparado para mostrar para Israel que realmente não ia dar passagem, né? Então agora, né, ficou muito mais claro para Israel que não tinha passagem. Então era para não insistir mais, né? O rei dessa vez falou não, mas dessa vez ele fez o quê? Colocou o exército dele na porta ali da cidade, né? Falou, não, aqui vocês não vão passar e acabou. Vocês estão entendendo que é guerra. Aí então agora, no versículo 21, Israel viu que não teve jeito, não ia ter como passar ali por aquela cidade, então ele começou a rodear, né? Falou que ele rodeou ali Edom e vai para Moab ali. Ele vai rodear Edom, vai para Moab, porque a gente vai ver que a primeira entrada vai ser por Jericó. Então ele rodeou ali Edom, vai para Moab, a gente vai ver no próximo capítulo, né? Então agora ele vai rodeando ali, desviou de Edom, vai pelas beiras ali de Edom, não passa pela terra de Edom. Em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 4 a 8, fala sobre isso. Deus havia abençoado Edom. Às vezes a gente acha que Deus odiava, né? Esaú nasceu predestinado para ser condenado, não sei o que. A gente até falou sobre isso, né? Quando estudou Esaú. Não, né? Não é isso. É que a descendência de Edom foi uma descendência cruel. A gente vai ver mais pra frente uma descendência muito cruel, né? Então, agora, neste momento, Deus ainda havia abençoado esse povo. Deus ainda tinha abençoado, tanto que Deus vai falar, não, Israel, eu não quero que vocês façam nada com Edom. Eu não quero que vocês toquem em nada de Edom, porque eu abençoei eles e esse território é deles. Vocês não vão tomar nada que é deles. Deus fala isso, Deus havia abençoado Edom ali, né? Então, diz isso em Deuteronômio 2, 4, 8, diz assim, ordena ao povo dizendo, né, passareis pelos limites dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que são Edom. Os edomitas, né? Que habitam em Seir, né? E eles terão medo de vocês. Deus já sabia que eles teriam medo de Israel. Eles estavam com medo daquele povo poderoso, né? Tomar ali as suas terras. Então eles ficaram com medo. Aí é que Deus disse, mas portanto, né?
guardai-vos bem, né? Portanto, não façam mal para eles, né? Eles vão ter medo de vocês, mas façam o bem para eles, não façam mal para eles. É isso que Deus está dizendo. Então, Deus continua falando, ó, não se metam com eles, né? Não façam nada com eles, né? Porque eu não vou dar para vocês nenhuma só planta que o pé de vocês pisarem naquela terra. Porque toda aquela terra eu dei para Esaú. Toda aquela terra é de Edom. Nada dali vai ser de vocês. Então não se metam com eles. Então aqui Deus continua falando, ó, vocês devem comprar deles, né? Por dinheiro, comida para vocês comerem, água para vocês beberem, né? Tudo vocês vão comprar por dinheiro. Pois eu, Deus, abençoei todas as obras das mãos de vocês, né? E eles, né, Edom, os edomitas, eles sabem o quanto vocês se tornaram grandes nesse deserto. Eles sabem o quanto vocês são poderosos. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo e eles sabem disso. Eles sabem que nesses 40 anos estava lá a coluna de nuvem, estava lá a coluna de fogo. Eles sabem disso e por isso que eles têm medo de vocês, né? Então aqui diz, coisa nenhuma faltou para vocês nesses 40 anos. E é por isso que quando vocês passarem pelas terras deles, vocês vão pagar. E não vai ter nada de graça ali não, né? Porque eu ajudei vocês, né? Eu sustentei vocês. Vocês não precisam se humilhar ali, não. Vocês têm condições, né? Então aqui diz, passamos pois, né? Então aqui agora ele já fala o final, né? Não foi possível passagem ali em Edom. Então ele fala, passamos pois flanqueando, né? O que é flanqueando? É cercando, é por volta, né? Em torno. Então eles foram indo por fora de Edom, né? Não puderam andar ali na terra de Edom, eles tiveram que ir por fora de Edom ali, já que Edom não deixou passar por dentro deles, né? Então diz aqui, assim nossos irmãos, né? Então eles foram cercando, indo por volta ali de Edom, e diz os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, né? Como o caminho de Arabá, de Elate, de Ezion-Geber, né? Viramos-nos e seguimos a caminho do deserto de Moabe. Então a gente vai ver isso no próximo capítulo, que eles vão passar por Edom, depois de Edom eles vão ter que passar por Moabe, né? Eles vão ter que passar ali por Moabe e a gente vai ver que também não vai dar certo, não. Quando eles forem passar por Moabe ali também o negócio não vai ficar bom, não. Não vão querer deixar eles passarem por Moabe, não. E então vai ser ali a entrada por Jericó, né? Então a entrada começa a ser por Jericó. Aqui, ó, a gente vê, né? Aqui é Edom, essa parte aqui é Edom. Então eles iam fazer o quê? Eles iam passar aqui por dentro, isso ia economizar tempo para eles, né? Eles iam passar aqui por dentro de Edom, iam passar aqui por dentro de Moabe e pronto. Já tá aqui perto de Jericó, entre Jericó e pronto, né? Mas não vai dar certo, né? Edom não deixa, então eles vão ter que incumpridar o caminho, porque Edom não deixou passar por dentro. Eles vão ter que incumpridar o caminho, porque Moabe também não vai ajudar. A gente vai ver que Moabe também não vai ajudar, né? Moabe era descendência de Ló. Eles também não vão querer ajudar ali, não. Então agora, no versículo 22, né? A gente lembra, né? Que a Miriam morreu no primeiro mês do 40º ano. A Miriam morreu nesse ano aqui, no ano 40, né? Quem vai morrer nesse ano também? Arão. E poucos meses depois de Arão, quem morre? Moisés. Os três morrem perto, assim, né? Então, a Miriam morreu no primeiro mês do ano 40, Arão vai morrer no 5º mês do ano 40, e Moisés também vai morrer ali, dentro daquele ano, tá? Porque quem vai seguir adiante com o povo para a terra prometida, né? Ali para Jericó, vai ser Josué. Tá bom? Então agora no versículo 22 vai falar sobre isso, vai falar sobre a morte de Arão, né? Imagina, 4 meses antes morreu Miriam, né? No primeiro mês morreu Miriam e agora no 5º mês Arão vai morrer. Então diz assim no versículo 22, então partiram de Cádiz, né? Eles estavam ali em Cádiz, que foi onde a Miriam morreu. Então e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao Monte Hor, né? Hor, não sei como pronunciar, mas é H-O-R, né? Então, no versículo 23 diz, disse o Senhor então para Moisés e para Arão, ali no Monte Hor, né? Nos confins da terra de Edom. Eles estavam ali nas extremidades de Edom, né? Então, Hor é ali as extremidades de Edom. Então, ali já havia sido negado passagem, eles estavam andando pelas beiras de Edom, ali cercando Edom, né? Chegaram no Monte Hor, chegou a hora de Arão. Então no versículo 24 diz, olha, Deus fala para Arão e para Moisés, ó, Arão vai ser recolhido a seu povo, né? Que povo? O povo de fé. O mesmo povo que creu em Deus, né? Enoque, o mesmo povo que creu em Deus, Abel, o mesmo povo que creu em Deus, Noé, Abraão, todo mundo, né, que creu ali em Deus. É para esse povo que ele vai ser recolhido. Então diz isso, ó, você vai ser recolhido ao seu povo, ao povo que creu em mim, né?
Então diz, porque você não vai entrar na terra que eu dei aos filhos de Israel. Que triste, hein? Então, Arão aqui, né? Infelizmente não vai poder entrar, tá perto já, gente, da entrada, a gente vai ver, tá pertinho de começar aquela saga em Jericó extraordinária. Então, tá pertinho, e agora eles vão precisar morrer, né? Eles não vão poder entrar, Moisés e Arão, então vai ter que morrer. Então agora chegou a hora de Arão. Então diz aqui, você não vai entrar, Arão, na terra que eu dei aos filhos de Israel, porque você foi rebelde à minha palavra, lá nas águas de Meribá. Você não obedeceu o que eu falei. Você foi rebelde ao que eu disse que era para fazer. E por causa disso você não vai entrar, né? Então no versículo 25 continua. Olha, Moisés, né? Deus fala para Moisés. Moisés, pega Arão, pega Eleazar, né? O filho mais velho de Arão. Ele vai ser o sumo sacerdote agora, né? Então pega Arão, pega Eleazar, o filho mais velho dele. E sobe com eles, né? Lá no Monte Hor. Aí no versículo 26 diz, né? Depois, Moisés, você vai tirar as vestes sacerdotais ali do sumo sacerdote ali, né? Sumos sacerdotais ali de Arão e vai colocar no filho dele, vai colocar em Eleazar, né? Gente, aqui Arão não ficou pelado não, tá? É a veste de sumo sacerdote. Então aquela túnica branca lá embaixo continua, porque aquilo não é a veste de sumo sacerdote, aquilo é a veste normal, né? A gente lembra que Eleazar, sendo sacerdote, também usava, né, a túnica branca, todos usavam uma túnica branca. Mas aqui tá falando daquela roupa diferente de sacerdote, né? A gente lembra aquele colete sacerdotal, né? A mitra, a gente lembra toda a roupa diferenciada de sacerdotal ali, né? E é disso que vai ter que se despir, né? Aquela roupa azul, né? Eu acho que não tem, deixa eu ver se tem. Aquela roupa azul, né? De tudo aquilo vai ter que... Ah, aqui eu tenho. De tudo aquilo vai ter que despir Arão, né? Essa roupinha aqui, ó. Eu tenho aqui, acho que não tinha. Essa roupinha, né? Então vai despir, vai tirar essa parte aqui até essa parte azul, né, gente? Essa parte branca aqui vai ficar em Arão. Arão não vai ficar pelado lá em cima do monte, não. Ele vai ficar com essa parte branca aqui da roupa, tá? Então, essa parte que é do sumo sacerdote, essa azul, essa roxa, essa mitra, né? Aqui a faixa dourada que a gente lembra, tudo isso vai ser tirado e vai ser colocado em quem? Em Eleazar. Porque agora Eleazar é o sumo sacerdote, né? Então, vai ser tirado tudo isso e Arão vai ficar com a túnica branca, né? Ah, eu já vou falar, Cissa. Aí vai ficar com a roupa branca ali, né? Essa roupa branca ele vai continuar, tá? Então, aqui diz, ó, você vai tirar as roupas de Arão, Moisés, e vai colocar essas roupas, né? Ou seja, essa azul, esse roxo, né? Toda essa parte aqui do sacerdote, né? Essa mitra, faixa, você vai colocar tudo isso em Eleazar. E Arão vai ficar só com aquela roupa branca de baixo, né? Então, o filho dele... Porque agora Arão vai ser recolhido ao povo dele, ou seja, ao povo que também teve fé. E ali ele vai morrer. Aí no versículo 27, então, Moisés subiu. Moisés subiu com os dois, né, e fez conforme Deus havia falado. Então subiram ao Monte Hor, perante os olhos de toda a congregação. Então todo mundo ficou lá embaixo, assistindo, né? Então ficou todo mundo lá, esperando. Por quê? Porque agora vai descer um novo sumo sacerdote, né? Vai descer Eleazar. Então tá todo mundo lá, por quê? Porque agora mudou, né, uma nova celebração ali, eles precisam estar presentes também, né? Então eles estão lá agora, naquela expectativa, e os três subiram, né? Subiu Moisés, subiu Arão com a roupa de sumo sacerdote, e subiu Eleazar. E agora vai descer Moisés e Eleazar com a roupa, né? Eleazar com a roupa. Então no versículo 28 diz, né? Moisés, então, né, ao subir, todo mundo ficou vendo, né, lá embaixo, a congregação inteira, todo o povo de Israel vendo, Moisés subindo, sumo sacerdote subindo Arão, né, e Eleazar subindo lá, né, a montanha. Então diz que lá em cima Moisés tirou a roupa de Arão, colocou a roupa em Eleazar, né, o filho de Arão, e ali Arão morreu, lá no topo do monte, né? Então desceram Moisés e Eleazar, né? Eles não tocaram no corpo de Arão. Porque a gente lembra, Eleazar agora é um sumo sacerdote. O sumo sacerdote não podia tocar em cadáver nenhum, nem da mãe nem do pai, não podia ser quem fosse, ele não podia tocar. E Eleazar agora é um sumo sacerdote, né? Ele não podia tocar nem no corpo do pai, ele não podia tocar em nenhum corpo. E Moisés também não, eles estão descendo, vai deixar o corpo lá em cima. É claro, eu vou ler aqui, tá, gente? O corpo não vai ficar lá em cima, Deus dará. A gente vai ver que depois ele vai ser pego, vão fazer o sepultamento, tudo, né? Mas Eleazar não vai poder acompanhar, porque Deus havia falado, o sumo sacerdote, ele não pode nem comparecer ao funeral, não
não podia nem participar da celebração ali, porque é totalmente contrário, né, à função dele. A morte, porque ele está ali ungido por Deus e ele representa a santidade de Deus, a vida de Deus, e tudo isso é contrário à morte, então ele não podia estar ali naquele momento, então ele não vai participar ali do enterro, vai participar de nada, mas desce ele, imagina, desceu ele, somente desce ele e Moisés, e o povo, a congregação inteira vendo, né, e agora Eleazar desce de sumo sacerdote. Todo o povo entendeu o recado, né, aí no versículo 29, né, diz então, vendo então toda a congregação que Arão era morto, né, eles entenderam o recado, viram que os dois desceram e agora Eleazar é o sumo sacerdote. Então choraram por 30 dias, lamentaram a morte de Arão ali por 30 dias. Todo o povo, toda a casa de Israel. No livro de Números, capítulo 33, versículo 38, né, diz pra gente que Arão morreu com 123 anos de idade. A gente lembra que Arão é 3 anos mais velho do que Moisés, né? A gente lembra quando eles foram lá falar com o faraó a primeira vez, dar essa informação pra gente, né? Quando Moisés e Arão foram falar a primeira vez com o faraó lá no Egito, Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83 anos. Então, a gente já sabe que Arão é 3 anos mais velho do que Moisés. Moisés vai morrer com 120 anos. Então, a gente já sabe que tá no tempo de Moisés também, já, né? Porque Arão tá morrendo com 123 e Moisés vai morrer com 120 anos. Então, Moisés vai morrer agora por perto, né? E a Miriam morreu 4 meses antes de Arão, né? Então, Miriam morreu 4 meses antes de Arão. Agora, Arão morre com 123 anos no 5º mês, né? Diz que morreu no 5º mês do ano 40, né? No livro de Números, capítulo 33, 38, diz que foi no 5º mês, exatamente, do ano 40, né? Ali, e a Miriam morreu no 1º mês, então 4 meses depois Arão vai e morreu, né? Miriam a gente não tem a idade de Miriam quando ela morreu. É muito difícil a Bíblia falar sobre a idade de mulher. Assim, já é um milagre estar aqui a morte de Miriam, viu? Assim, a morte de Miriam deve estar aqui porque a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que ela foi usada por Deus para conduzir o povo também. Eu já li isso em uma aula nossa, que na Bíblia está escrito que Moisés, Arão e Miriam foram usados para conduzirem o povo. Não era só Moisés, era Moisés, Arão e Miriam. Cada um tinha uma função ali, né? Arão era o sumo sacerdote, só que a Miriam, a gente já falou sobre isso, quando ela se rebelou ali com Moisés, né? Ela tinha uma função de líder ali das mulheres. Ela tinha uma posição ali, né? Ela tinha um posicionamento ali, ela tinha um cargo ali, né, alto, não era pouca coisa ali, não. Por isso que eu acho que está registrado aqui, né, a morte dela, porque ela era importante para aquela congregação. Ela era importante. Então, mas não fala a idade dela, né? É difícil você ver. Assim, a única pessoa que a Bíblia fala a idade da morte é Sara, né? Porque, né, é a mãe ali, né? É a mãe da fé, né? É a mulher de Abraão, né? Então fala ali, é a única mulher que fala a data da morte. E a data da morte não, a idade na morte, né? É a única mulher na Bíblia. É difícil a Bíblia falar de morte, né? Quando a mulher morreu, a idade que tinha, é muito difícil falar em idade, essas coisas. Mas deve ser, a gente pode estimar, né? Assim, como foi no mesmo ano, ela devia ter uns 8 anos, quando ela foi e deu lá a Moisés, né? Então a gente pode fazer um cálculo, ela devia ter 8 anos, e a gente sabe que quando ela tinha 8, então Arão tinha 3, né? Porque a gente sabe que quando Moisés era um bebê, Arão tinha 3. Aí a gente consegue fazer um cálculo, mas não tem como ter certeza, assim, né? A gente pode estimar que ela fosse 8 anos mais velha do que Moisés, né? Então, a gente pode supor que ela morreu com 128 anos. Mas uma coisa é certa, é fato. Ela morreu mais velha, ela tinha mais idade do que Arão e Moisés. Porque ela vai morrer no mesmo ano que os dois. E ela era mais velha que os dois, né? Arão era o do meio. E Moisés era o caçula. E Moisés vai morrer com 120, Arão com 123, e ela era mais velha do que Arão. Então, ela devia ter, vamos estimar aí, 8 anos pelo menos, para ser uma criança que estava num rio, para orientar ali a princesa na hora que pega o cesto, ela devia ter pelo menos uns 8 anos ali, né? Então, a gente estima uns 128 anos, mas não tem como ter certeza, assim, né? Não tem como ter certeza que a Bíblia não fala, tá? Então, agora, né, a gente pergunta, né, assim, parece estranho, né? Eles subiram os 3, tirou a roupa de Arão ficou lá só com a roupa branquinha, né? Só com essa roupa branquinha aqui de baixo, né? Ficou lá no monte. Os dois desceram, né? Moisés e Eleazar desceram. E aí, e o corpo de Arão? Quantas ficam o corpo lá de Arão? Vai ficar lá em cima? Ele foi arrebatado? O que aconteceu com o corpo de Arão, né? No livro de Deuteronômio, capítulo 10 diz, tá?
que depois subiram lá e sepultaram Arão, tá? Então Arão foi sepultado. Então a gente sabe que Arão foi sepultado. Mas depois foi alguém que fez lá isso, né? Ali era uma cerimônia importante, não tinha como eles tocarem um cadáver ali naquele momento, né? Então era uma celebração muito importante de vida ali, né? De troca de sumo sacerdote ali, né? Então não podia entrar em contato com morte ali naquele momento. Mas depois alguém subiu lá e deu andamento e enterrou Arão, tá bom? Então hoje a gente vai encerrar a aula aqui, tá?